Oi, oi, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma live de entrevista e bate-papo. Dessa vez, nossa autora convidada é a Juliana, que escreve sobre a marca Escritora sobre Rodas. Eu vou enviar um aviãozinho aqui para ela para comunicar que já estamos ao vivo. E assim que ela entrar, nós nos conectamos a ela e prosseguimos com a live. A Juliana é escritora de romance. Sou escritora sobre rodas. Pronto, já enviei, vou aguardar ela entrar aqui. Oi, Juliana. Juliana, logo que você entra, tem uma notificaçãozinha que aparece pedir para participar. Clica nela aí para mim, para poder aparecer o convite, porque o Instagram tá com uns errinhos esses dias e tá um pouquinho difícil de nos conectarmos com os autores. Isso, essa mesmo. Isso, agora deu certo. Tá me vendo, Juliana? Não. Não? Tá preta a tela para você? Tá. Mas eu tô te vendo, tá tudo certinho. Você tá conseguindo me escutar? Sim. E no meu Instagram tá gravando nós duas. Podemos prosseguir dessa forma, só com você me escutando? Podemos. Porque a live vai prosseguir normal. O pessoal vai ver nós duas. Tudo bem. Juliana, tudo bem com você? Tudo. Tudo bem, Um que pouquinho bom. nervosa, que é a minha primeira live da vida. Não, não precisa ficar nervosa, vai ocorrer tudo bem. A gente vai conversar muito sobre literatura e sobre o seu trabalho também. Pode ficar tranquila. Vou tentar te deixar tranquila aqui. Então, primeiramente, muito obrigada por ter topado participar desse projeto. Vim aqui conversar sobre literatura comigo, conversar sobre o romance que você publicou, conversar sobre você também um pouco, né? Então, Eu que obrigada agradeço por aceitar o o meu nosso material convite. ter chamado sua atenção, na verdade. É muito bom, te encontrei, tá vendo? A divulgação tá boa. Então, fiquei muito Que feliz de você bom. aceitar o convite para poder vir aqui. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você para a gente, se apresentasse, para a gente prosseguir com a live. Bom, meu nome é Juliana, mas meu pseudônimo é escritora sobre rodas, né? Eu comecei com escritora sobre rodas como um pseudônimo para poder chamar atenção mesmo, porque eu amo literatura há muito tempo, mas era um nicho de personagens que eu sentia muita falta. E como cadeirante, eu sentia muita falta de me sentir representada. Foi daí que nasceu o livro, que na verdade é derivado de uma saga, que foi compilado em uma versão única, porque na época eu não tinha a estrutura para montar essa saga, que ainda é um projeto assim meio sonhado que a saga saia. E comecei no Wattpad, que eu comecei na literatura, na verdade, lendo muita fanfic, né? Aí surgiu o Wattpad, que a Thalita me apresentou, a Thalita, que é uma outra autora que na verdade, além de uma mentora, se tornou minha referência, porque ela me ensinou todos os passos para virar autora nacional. E, na verdade, eu ganhei uma família, digamos assim, né? Porque é um círculo muito pequeno, mas que todo mundo se ajuda muito. Muito em divulgação, em trabalho. E na verdade, uma família mesmo. Sim, Eu muito tô legal. muito feliz Ter essas com o pessoas do retorno. lado, né? Eu tô, eu tô muito feliz com o retorno desse primeiro e-book, porque foi bem assustador. Tipo, uma coisa é você lançar no Wattpad, as pessoas comentarem, outra coisa bem diferente, as pessoas comprarem e se interessarem o suficiente para comprar. Então, até que o retorno tem sido muito bom, eu estou bem feliz. Tenho muitos apoiadores aí para agradecer, inclusive dentro da minha família, meus irmãos mais velhos, minha mãe, meu pai.
O retorno tem sido legal. Que bom. Também fico muito feliz com o seu sucesso. E não é um livro pequeno, né? São 367 páginas no Kindle. E temos aqui ele também no Kindle Limited. Foi um Contrato para desafio. amar. Oi? Foi um desafio, na verdade, porque na verdade são 3 livros que foram transformados em um só. Então, Nossa, nós temos 3 histórias aqui, então, mas é dos mesmos personagens ou você intercala? é uma saga grande de 3 livros, cada um volume sobre o mesmo casal, que eu tenho muita vontade de fazer essa saga ainda. Só que na época que eu comecei na literatura, eu não pude por uma questão de ferramenta mesmo, que eu não pude me dedicar totalmente à saga por causa do meu tratamento também, porque eu tenho lugar de fala, eu sou cadeirante exatamente como a minha personagem, e aí é meio complicado no quesito de ter tempo de você se dedicar. Agora que eu estou começando a ter mais abertura nesse mercado, justamente pelo e-book, eu tenho o sonho dessa saga sair inteira, porque realmente é derivado desse e-book, só que é bem diferente da história que eu tinha originalmente. Entendi. Eu vou compartilhar com o pessoal a sinopse do seu livro só para eles se interarem a respeito do livro que você escreveu, que está muito bonito, a capa está muito linda, né? Uma capa bem Eu romântica. tive uma Contrato equipe para bem amar. bacana. Eu tive sorte Sim, de montar uma equipe bem bacana. muito bom. O que era para ser um mero pedido de empréstimo se tornou um casamento por contrato. Ou seja, fui contratado para fingir amar alguém. Meu plano era claro: ficar casado por um ano e ser pago por esse casamento sem me deixar envolver por minha intensa, apaixonada e inocente enganada esposa, levando isso como um trabalho. Mas tudo mudou quando descobri que a amava. Na verdade, sempre a amei. Agora posso perder minha esposa se ela chegar a descobrir que nossa união foi comprada por seu irmão. Gente, essa personagem deve que vai sofrer quando descobrir, né? Não é possível. Os capítulos da descoberta foram bem complicados de escrever. Muito bom. E como que surgiu a inspiração? Eu sei que você trouxe representatividade com a protagonista cadeirante, trouxe um local, né, para as pessoas que, assim como Não, vocês a são cadeirantes, devem inspiração se em sentir si representadas. da Mas a inspiração para o personagem, romance. da, a, persona, a inspiração em si da personagem é em mim. Mas do romance é na verdade uma homenagem a alguém que eu conheci. E ele, inclusive, me deu esse toque porque para mim escrita era um hobby e ele sempre me disse que eu tinha talento para coisa. E aí, depois que a gente acabou se afastando por questões da vida mesmo, e, e porque eu tava num tempo bem parada no meu tratamento, eu falei, vou tentar. E foi assim que nasceu. Muito bom. E você demorou quanto tempo para poder desenvolver essa história? 4 anos, né, na verdade, porque são 3 livros. Isso, você falou que você Foi compilou os 3 livros aqui, né? cada volume um nesses 4 anos. Que legal, muito bom. E teve coisas assim que você descobriu durante a escrita que você não tinha cogitado antes, não tinha imaginado antes? Eu não imaginava que a aceitação ia ser tão bacana como tá sendo também do e-book. Eu tive um retorno muito bom no Wattpad, que o primeiro volume da trilogia, que a trilogia inteira está no Wattpad ainda. O primeiro volume da trilogia bateu 34 mil leitores. Aí eu esperava muito dessa trilogia, mas essa versão única, como é bem extensa em meu primeiro livro, até que o retorno tem sido bem interessante. Até porque
por ser uma personagem fora dos padrões, né? Porque quando eu comecei a pesquisar na Amazon sobre o assunto para ver se eu teria público, eu via muito sobre personagens masculinos cadeirantes, mas não a visão de uma mulher. Muito Aí eu falei, interessante aí essa eu pesquisa falei, que você realizou. eu, Foi. eu pensei assim, tá, dos homens muito se sabe, das mulheres não se sabem muito, né? Porque a gente, apesar de o mesmo universo, a gente tinha cabeças e dificuldades bem diferentes. Entendi. E a escrita, como que foi? Você criou um enredo todo antes? Ou você deixou fluir? Você já tinha em mente os conflitos que você abordaria Ah, nesses livros? eu tive algumas referências de inspiração. É, querendo ou não, essa saga foi um desafio, porque a, essa saga foi transformada em Hot. Essa saga não era Hot. Na verdade, eu fui desafiada dentro do Wattpad a fazer uma saga Hot. E eu transformei o que eu já tinha em Hot. Então foi um desafio, porque apesar de ser um material que eu leio muito, eu nunca tinha escrito. Aí e Entendi. eu tenho muitas referências de escritores, a própria Thalita, eu tenho nacionais, eu tenho vários. E eu tive professores, né? Eu tive o André Bianco, que foi meu principal incentivador. Eu fiz o curso dele por 2 anos e meio e eu participei de uma aula presencial com ele, onde contei para ele do meu projeto. Perguntei para ele se eu estava maluca, se era um desafio muito grande. Ele, ele falou, não, vai na fé. E aí comecei a trabalhar com outra parceira dele, que é a Meg, que fez minha leitura crítica. Aprendi muito sobre literatura, porque eu tinha noção que você escrever fanfic é uma coisa, você escrever uma história original é outra. Então eu fui me preparar, eu fui estudar, eu estudei por muitos anos. Muito bom. E por falar no universo das fanfics, também iniciei muitas leituras no universo das fanfics ali no site do Nia Fanfiction e do Spirit Fanfiction, enfim. Era É, muito gostoso de ler e a gente toma um gosto pela leitura, né? E depois parte para os livros, né? É, é foi uma, é uma, assim que uma boa aconteceu. introdução. Foi fanfic, na verdade, de Crepúsculo. Porque eu não gostava de literatura antes de ler Crepúsculo. Eu entrei para um universo literário em 2008. Uau! O meu era fanfic de desenhos que eu assistia, né? O pessoal shippava Na casal, fanfic de Naruto, verdade, de Inuyasha, na enfim. escola eu tinha certo ranço de literatura, sendo bem sincera com você. Eu acho que por ser uma coisa obrigatória e uma coisa que você não tinha opção de usar a sua inspiração para você ler o que você quiser, ficava se tornando meio chato. Eu tinha certo ranço da literatura na escola, e aí eu sofri um erro médico e não tinha muito o que fazer, né? Aí foi aí que eu comecei a ler. Entendi, mas acaba que é porque na escola é imposto algumas determinadas obras para a gente poder realizar a leitura, né? E muitas Não, dessas obras não não conversam que com não a seja gente, né? importante, mas eu acho que uma dificuldade que eu tinha na literatura da escola era a linguagem. Ah, com certeza, os A clássicos linguagem era rebuscados, né? bem cansativa no sentido de fluidez, né? Eu achava bem cansativo. Até porque nas feiras culturais de literatura da escola eu sempre era a narradora. Então eu tinha que saber a quando tinha teatro eu tinha que saber as falas de todo mundo, fazer os textos de todo mundo. Então, na verdade, na escola isso já começou, mas eu peguei certo ranço porque o meu trabalho era maior. Entendi. E por falar no seu livro, ele está aqui com mais de 50 avaliações no site da Amazon já. Igual você falou, teve uma aceitação
Muito legal, o pessoal tá lendo. E a gente considera também que nem todo mundo que lê comenta, né? Nem todo mundo que lê avalia, né? Eu tenho Então, que dizer que eu comecei a avaliar depois que eu virei autora. pois é. Porque eu comecei a perceber a importância disso para as outras autoras. Aí eu comecei a avaliar também. Mas era uma coisa que eu não fazia, apesar de ser assinante do Kindle faz um tempo já. Isso. E o pessoal tá gostando. Eu vou compartilhar com o nosso público aqui a respeito do que eles estão comentando sobre o seu livro. A Michelle, ela comentou o seguinte: amei. Conheceremos aqui a Julie, uma jovem alegre e sonhadora que, mesmo fora dos padrões, jamais se deixou abalar pelas intempéries que a vida impôs e seguiu em frente com um lindo sorriso no rosto. Aí tem uma citação. Nasci com paralisia e cirurgias sempre fizeram parte de viver com minha condição. A tristeza é relativa, não posso dizer que às vezes não apareça, mas gosto de levar a vida de forma leve. Nossa protagonista acaba se aproximando de William, antigo conhecido da escola. As interações e a aproximação dos personagens são naturais. E o sentimento que passa a surgir entre eles, além de envolvente, parece ir além de uma simples amizade. Mas Julie é assim, outra citação. Diferente, única, e eu a amo exatamente assim. Acontece que William vem passando por dificuldades financeiras junto com sua mãe, que acaba de ser demitida. Fernando, irmão de Julie e agora novo patrão de William, fica sabendo de sua situação e lhe propõe um contrato, onde ele lhe ajudará financeiramente e em troca William deverá casar pelo período de 1 ano com Julie. A princípio, nosso protagonista fica estarrecido com a proposta e a considera um verdadeiro absurdo, mas, ciente de que de fato nutre sentimentos por Julie, acaba aceitando. Já que acaba de ficar nítido para ambos os seus sentimentos pela minha irmã, por que não unir o útil ao agradável e aceitar minha proposta? Assim, o acordo firmado promete mudar para sempre os rumos das vidas de Julie e William. E preparem-se, fluidez, sensibilidade e muita química são palpáveis do início ao fim da leitura. Acompanhamos a trama através das perspectivas dos personagens, o que nos dá uma visão mais ampla da trama, além de nos aproximar de seus sentimentos, receios e dores mais profundos. Conhecemos também a rotina de Julie, seus tratamentos, consultas, cirurgias, sessões de fisioterapia, além da complexa relação de nossa protagonista com sua mãe. Devo confessar que me encantei por Julie. Sua força e ternura são admiráveis. Ela tem de lidar com tantas coisas ao mesmo tempo e mesmo assim mantém a cabeça erguida. É de se inspirar. Outro ponto bacana é a evolução do sentimento e da intimidade entre Julie e William. Simplesmente impossível não se pegar torcendo pela felicidade do casal. Aí temos outra citação. Tudo o que me importa é Julie, e a essa altura não me importam os motivos que me impulsionam. Para ser sincero, nem ao menos quero pensar neles. Temos ainda diálogos interessantes, passagens tocantes e cenas de tirar o fôlego. Além disso, a autora trabalhou bem o desenvolvimento e o ritmo da trama e acrescentou personagens repletos de camadas que acrescentam muito na história. O desfecho, como tinha que ser, é de deixar o coração quentinho. Amei, amei, amei. Ai, que lindo, Juliana, muito bom. E ela falou muito bem da tua obra. Eu acho que ela conseguiu captar bem o que você trouxe. Eu tenho muito a agradecer, eu tenho sido muito abraçada no mundo da literatura, fazem só 4 anos que eu entrei, né? Então, e a maioria são pessoas que saíram do Wattpad, viraram minha referência, se tornaram meus amigos e têm me ajudado muito. Então, é uma família que, na verdade, eu tirei do Wattpad, que foi para a vida real, que eu tenho ajudado muitos amigos também. E aí eu tenho conhecido muito mais autores na Amazon. A gente dá uma valorizada maior quando a gente descobre que tem autores nacionais tão de grandes nomes dentro da Amazon que merecem tanto brilho quanto os internacionais, que era uma noção que eu não tinha, que eu era muito apegada a livros internacionais. E depois que eu virei autora, eu falei, mano, tem muitos amigos meus que têm uma escrita excelente, que merecem o mesmo brilho dos internacionais. Então, meu canal também é de resenha,
para poder divulgar esses amigos também. Antes de eu virar autora, eu já divulgava. Depois que eu virei, eu estou divulgando mais, porque eu sei que é um mercado difícil e pouco, que tem pouco investimento, infelizmente. E muito se diz que quando eu comecei, eu escutei a famosa frase: literatura não dá dinheiro. Aí falei, mas eu não quero dinheiro, eu quero que as pessoas conheçam minha arte. Esse quesito também é bem revoltante, de certa forma, porque muita gente acha que literatura não é profissão. Mas para os autores e dá muito trabalho montar um livro, entendeu? Muito trabalho, muito investimento que é nosso. Os independentes, principalmente, porque, com perdão das editoras, mas muitas editoras falam que precisa que o autor tenha reconhecimento. Só que se não for dada a oportunidade, não terá esse reconhecimento. E Sim, é verdade. também tem muitas empresas que, infelizmente, utilizam dos sonhos dos meus amigos para que utilizem de má fé, né? E aí é bem revoltante isso, porque nosso mercado é difícil. Sim, é triste. É triste haver empresas que exploram aí um sonho, que é um sonho bonito, né? Movido por paixão, que é o sonho de se tornar um escritor, que é o sonho de seguir escrevendo ali a sua essência, as suas emoções, as suas histórias. Enfim, é muito triste. E com relação às obras nacionais, nós temos muitas mesmo obras lindas no mercado nacional, inclusive na Amazon, publicados somente como e-book até o momento. E eu É, falo, existem obras estrangeiras boas? Existem, mas brasileiras também existem muito. Ah, por tem falar em obra muito brasileira, nacional o seu também que romance ele é merecem ambientado virar de onde? papel, né? Sim, o Tem seu muito romance é nacional ambientado também que onde? merece virar de papel e que eu acho que um pouco as editoras deveriam abrir mais os horizontes. Tudo bem, precisamos dos internacionais para manter algumas editoras em pé, as de grande porte. Mas eu acho que se você não der oportunidade para o que você tem dentro de casa, você também está perdendo terreno. Sim, eu questionei o seguinte, o seu romance ele é ambientado no Brasil ou ele é ambientado onde? Não, ele é ambientado em São Paulo mesmo, mas Ah, como um, é ambientado no Brasil, só que como ela tá numa fase, tipo, muito dentro de casa, eu não tive muitos cenários, entendeu? mas só de saber que você está abordando aí personagens brasileiros, né, com É, o nosso jeito de falar, a nossa cultura, né, o que é nosso calor, a nossa paixão, porque o povo brasileiro é um povo muito apaixonado, já traz uma representatividade aí pra gente, embora você não tenha abordado tanto cenário. Mas são brasileiros, é nosso, é representatividade, tá tudo certo. A Monique comentou o seguinte do seu livro: lindo e confortante. É a primeira vez que leio um livro pela visão de uma cadeirante e fiquei simplesmente tocada e apaixonada. A autora criou a Julie, uma menina linda, amorosa e corajosa, e mesmo com tantas adversidades, não existe de ser feliz. Ela não desiste de ser feliz. Impossível não se apaixonar pelo casal e torcer para o destino ser bonzinho e dar mais uma chance a eles. Ah, com certeza essa menina ela vai ficar muito revoltada quando ela descobrir desse contrato. Ele vai precisar correr atrás dela, hein? Só acho. é, digamos que minha mentora teve um grande papel nessa revolta, porque ela leu as primeiras versões e falou, não, ela precisa estar mais revoltada. A Meg Brusaros foi um meu braço direito nesse processo. Eu trabalhei com ela para que esse livro saísse durante 3 anos. E aí eu tive grandes referências, mas a Meg me ajudou durante 3 anos. E ela sempre falou que o Júlio tinha que ter essa fase revoltada. Porque nos originais, na verdade, ela não tem. Porque nos
originais, a Maggie me deu o toque de que ela perdoa muito fácil. Aí já. Aí eu trabalhei muito nessa fase revoltada, porque é muito difícil você criar um personagem muito diferente da sua personalidade. Eu não costumo ser revoltada. Então, pra mim, foi difícil montar uma fase revoltada da personagem. Faz todo sentido. Você perdoa fácil, tem um coração bonzinho. Vamos pôr um pouquinho de rancor aí, moço. Deixa o boy sofrer. Oxi, ele errou, agora ele que sofra, ele tem que sofrer, ela tem que, ó, fazer ele correr atrás. A Ana Carolina comentou o seguinte: fofo. O livro tem uma história interessante. Gostei que demonstra a força da protagonista, seja na sua recuperação médica ou no seu coração quebrado. O livro tem uma leitura leve, com um casal fofo que se apoia, dramas familiares que pode acontecer na casa de qualquer um e traz reflexões sobre preconceito às pessoas com deficiência. Realmente, você traz uma representatividade e deixa escancarada aí uma dor, né? Que às vezes eu que não sou cadeirante eu não tenho, né? Que é uma dor que você tem, mas que outras pessoas que têm essa mesma condição física que você têm essa dor e que nós não compreendemos muito bem, porque nós não somos, né? E a gente passa a compreender isso aí através da leitura, né? Dentro dessa personagem, o que ela tá sofrendo. É muito bom isso. Eu também queria muito, porque muito se fala dos acidentados, mas não dos nascidos. E são universos diferentes. Acho que até para os acidentados, para os medulares, para os que sofrem acidente já conhecem a sensação de andar, de ser totalmente independente, para eles é até mais difícil do que para mim, por exemplo, que eu sou nascida. E eu queria abordar isso que são, a gente não pode ser colocado na mesma caixinha. Sim, vivemos no mesmo universo, temos a mesma dificuldade no que existe acessibilidade, mas não somos a mesma coisa. O que é difícil para mim, às vezes não é difícil para outra deficiência. O que é fácil para mim, às vezes não é fácil para outra deficiência. Então, eu queria abordar dentro do meu universo, dentro da minha condição, que é meu lugar de fala. Eu também não poderia abordar com tanta riqueza de detalhes outro cadeirante de outro universo com outra patologia. Seria até pretensão da minha parte. Apesar de eu conhecer diversos amigos meus que têm diversas deficiências, eu quis abordar a minha porque é meu lugar de fala, é minha vivência. Eu também não posso julgar o dia a dia de outra pessoa, a dor de outra pessoa. Muito bom você trazer esse conceito aí pra gente que são dores diferentes, né? São conceitos diferentes também da pessoa quando ela sofre um acidente, fica naquela condição, e da pessoa que já nasceu e que tem que lidar com essa condição desde o seu nascimento, né? É igual você falou, talvez até a aceitação é um pouco maior, porque a pessoa já nasceu assim, né? E a pessoa que não... Na verdade, não conhece outra realidade. E isso são realidades diferentes, né? São pessoas diferentes, são dores diferentes. Então, e pode até ter alguma outra dor maior que a outra pessoa não tenha, embora ela tenha talvez uma aceitação, porque ela nasceu daquela forma, e a outra não nasceu, ela foi colocada daquela forma em decorrência de um acidente. Então, tem essas questões aí muito, muito bem pontuadas por você. Achei muito interessante. A Thaís comentou o seguinte do seu livro: apaixonante e uma superação incrível. Julie e William. O que dizer desse casal? Não tenho palavras para ela expressar a emoção que esse livro trouxe, além de coragem e força. Julie, apesar de seu nascimento, de que seu nascimento a trouxe para a vida um desafio enorme e insegurança, ela mostrou que sua força e fé vão além de obstáculos, e ela lutou muito para chegar aonde chegou e conseguiu ir atrás da sua felicidade. Amei a determinação dela. William, ele vacilou, mas já amava ela, e o contrato apenas fez ele descobrir a paixão que já sentia por Julie. Mesmo com medo do desconhecido,
Ele mostrou que o amor supera tudo e que o perdão é a chave para a gente se sentir bem com a gente mesmo, não com quem nos machucou. Amei esse livro e espero poder ler outros livros dessa incrível escritora. E você falou que esse livro faz parte de uma saga. Tá vindo mais livros por aí? Ah, tá. Eu tô preparando, né? Na verdade, a saga, meu projeto com a saga, como eu já fiz o e-book, meu projeto com a saga é que ela vire de papel. Porque Ah, entendi. eu Seu próximo tinha um objetivo, plano então, de. é fazer um livro físico. É, 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 livro físico. Porque eu tinha um plano de fazer o e-book em papel. Só que quando, quando eu fui fazer o físico, deu 541 páginas. Eu falei, opa, Ah, peraí. aumentou? Mas mesmo se você pôr no Aumentou, 16 por 23, que é aumentou mais tamanho do maior, que os volumes da trilogia. Falei, opa, peraí. No quesito de financeiro, para mim vai ser mais interessante se eu fizer a saga inteira, no quesito de vai ficar a mesma coisa, do que fazer o de papel só o e-book dessa versão única. Então, ah, entendi. é um investimento bem complicado, mas eu tenho parceiros excelentes. É, deixar aqui meu agradecimento para a Júlia, que na verdade todos os fornecedores dela, ela passou para mim, de gráfica, de orçamento. Ah, eu tenho tido parceiros bem legais no sentido de vamos botar isso de pé, vamos botar isso para correr. Porque a maioria deles sabem que eu saí do Wattpad e conhecem a minha saga dentro do Wattpad. Eles querem muito que se torne de papel. Eu mandei Mas para para você grandes nomes também, aí, mas acho que eu mandei numa fase ruim, porque daqui a algum tempo temos Bienal. Eu mandei para grandes editoras, tipo a Book e a Qualis, que são referências no mercado. A, a Thalita, inclusive o livro dela vai sair pela Unicórnio, que é o Destroyer, que eu tenho. Tive o prazer de ir na sessão de autógrafos dela, que assim, eu acho que além de autora, temos que apoiar outros autores. Aí eu fui à noite de autógrafos dela, eu tenho os livros dela, e fiquei muito feliz que os outros volumes dela vão sair pela Unicórnio. Inclusive, hoje eu falei para minha irmã, minha principal apoiadora também no sentido familiar, que Bienal esse ano eu vou à falência. Porque tem muita coisa para comprar de amigos, de conhecidos, além dos meus, né? Abrir sim, espaço aí para os livros da Bienal. sim, e a publicação do livro físico eu acho que vai ser uma grande realização, né, para Ah, você é para como todos, né? escritora. A hora que você pegar ele, eu acho que você vai chorar. Vai chorar. A hora que você pegar seu Que é livro para físico assim, vai falar: todos. ai, Eu, meu filho! eu acho que é para todos. Tudo bem, a gente aceitou muito bem a leitura digital, mas eu acho que, pelo menos no meu caso, eu gosto de ter as duas versões. Então, uma coisa é você ter o digital e você ter o de papel. Tipo, posso pegar a qualquer momento. Realmente vai ser uma emoção diferente. Não que o e-book não tenha sido, mas eu acho que de papel vai ser uma emoção bem diferente. Imagino, imagino. E aí nós temos mais avaliações aqui. História linda. Nossa, que livro, que amor, que encantamento. Terminei de ler com o coração aquecido por essa história de amor linda, profunda e resiliente. Parabéns à autora. Retratou com perfeição as dificuldades de pessoas com mobilidade reduzida e a força de um amor puro e verdadeiro. Um livro para ler e evoluir. Aí temos mais aqui, muito bom. Conteúdo da história. Soraya comentou o seguinte: envolvente. Essa é uma história de superação onde os personagens terão que lutar contra os dilemas de uma relação vista como atípica para muitos. Logo, o desenvolvimento construído de maneira sensível nos mostra o poder do verdadeiro amor. Gente,
Muito lindo, muito lindo, muito lindo isso. As mensagens que você traz. Você já tinha em mente abordar todas essas mensagens sobre perdão, sobre amor, enfim, as dificuldades, imagino que você já tinha em mente, né? Mas essas Eu outras tinha, mensagens mas maiores. na verdade o universo do casamento arranjado foi só para dar um tempero. Eu tinha mais uma noção de que eu queria retratar uma mulher com deficiência, porque, como eu disse antes, muitos homens são retratados. Temos aí Como Eu Era Antes de Você, que fala numa visão de protagonista homem, mas não se fala na visão de uma mulher. E Sim, é realmente, sou, verdade. Eu já li, sou, inclusive, romance de época, eu acho que com o personagem que ele tem essa questão, né, essa deficiência, dificilmente a gente vê mesmo. Você pesquisou bem, que dificilmente a gente vê. Eu acho que eu não vi nenhum. É o primeiro, o seu, pelo menos que eu porque é escuto, o mesmo fala a universo, mas respeito. são gêneros diferentes e dificuldades diferentes. E antes disso, eu tive várias conversas em um grupo de apoio. Eu tenho amigas que também são cadeirantes que falaram, Ju, realmente, não tem nossa visão numa literatura desse tamanho. Tem muita visão do homem, mas não tem a visão da mulher. Agora, Sim. E o inclusive, desafio adorei do. Como Eu Era Antes de Você, apesar dos outros volumes terem me decepcionado um pouco, no sentido de ele morrer e aparecer mais da vida dele depois que ele morreu. Eu fiquei meio decepcionada com isso. No quesito dele tomar a decisão, aí temos uma polêmica, né? Eu até entendo, ou teve uma discussão num grupo específico de cadeirantes que eu participei, que a gente falou muito sobre a decisão dele interromper a vida. E eu dei uma opinião muito polêmica nessa reunião. Eu falei que é questão de escolha, que a gente não pode falar a pessoa se matou porque era fraca. A gente não sabe o que está passando pela cabeça dela. E no caso do medular, realmente, acidentes medulares, dependendo da lesão, é muito sério. Você não consegue se mexer. Você não tem perspectiva de vida. Então, é uma coisa que a gente tem que dar uma respeitada também. E eu odeio esse tipo de comparação no sentido de, ai, você é exemplo de superação. Não gosto disso, porque tem outros exemplos de superação. Tem amigos meus com uma vida muito mais difícil que a minha. E ninguém é exemplo de superação. A gente só quer um país onde nosso nosso público seja visto e aceito como cidadão, como qualquer outro. Tipo, a gente não quer tratamento especial, a gente tem direito. Não gosto de falar que eu sou exemplo de superação, até porque eu Somos tenho todos outro. seres humanos, né? Embora às vezes com alguma condição diferente ali, mas somos todos Até seres humanos. porque eu E tenho é isso que a outros. gente tem que ter em mente, né? Todos temos alma, temos coração, temos sentimentos, emoções, temos Minha defeitos e qualidades, somos todos humanos. é, eu tenho outros exemplos de superação. A principal delas, o principal deles, na verdade, é meu primo, que ele tem Down. Que muito se fala da minha vida, mas eu pago um pau pra vida do meu primo. Ele é totalmente independente. Ele faz o que ele quiser. Ele joga no Corinthians, ele trabalha, ele namora. Então, eu sou referência para alguém, mas eu tenho minhas próprias referências. E, na verdade, eu não gosto de ser chamada de exemplo de superação. Na verdade, eu só quero que o país, os governantes e como todos, a gente, nosso grupo de pessoas sejam vistos como cidadãos. Acessibilidade Tudo é bem. uma coisa que muito nesse país também tem que ser questionada, porque muito se fala sobre acessibilidade, mas é pouco praticada. E aí tem o medo dos nossos pais de a gente não estar preparado para o mundo, mas a gente não tem que estar preparado para nada.
O mundo tem que estar preparado para qualquer tipo de pessoas. Não tô falando da minha comunidade só, tô falando de LGBT, tô falando de negros. Eu acho que o maior exemplo de cidadania que a gente pode dar é o respeito. Sim, concordo contigo. Temos que ter aí essa acessibilidade ampla, né? Igual você falou, seja de questões raciais, sejam de questões eu nem sei se fala orientação sexual, seja de um portador de deficiência eu não sei como que fala, quando não enxerga, enfim, É, deficiência física com a visão, deficiências com a visuais. fala, com a audição, ou com igual a própria pessoa que comentou, às vezes a pessoa tem dificuldade de mobilidade, tem restrições de se mover, né? Igual os cadeirantes e outros, né? Então, nós temos que ter uma acessibilidade aí e uma consciência com relação a isso. E o governo, né, é o primeiro que tem que implementar medidas aí para poder atender a todos nós, né? Todos os cidadãos. Enfim, Camila Lopes de Moraes comentou o seguinte, favoritado, ela favoritou seu livro. Esse livro, Que com legal. toda certeza, entrou para a minha lista de favoritos. Eu amei a desenvoltura do casal, a escrita leve e descontraída, e a forma como a autora conduziu a história. Eu amo casais super apaixonados, e nesse livro nosso querido William trata Julie com um carinho imenso e se viu em uma enrascada quando o acordo foi proposto. Amei o final da história e super recomendo para os leitores que buscam um romance para se apaixonar. Agora eu vou perguntar uma questão um pouco difícil para você, porque você acabou de falar que não quer ser vista como exemplo de superação. Mas você considera a Julie como exemplo de superação nessa história? Eu acho que eu gostaria que ela fosse. Eu acho que eu atingi meu objetivo. Não, não para me vangloriar como autora. Eu queria mostrar uma jornada do herói, como dizia meu professor, uma jornada do herói, de heróis reais, tipo, que tem problemas reais, que tem dificuldades reais, né? Como diria André Bianco, a jornada do herói tem que tratar de pessoas reais. Entendi, muito bom, muito bem pontuado e respondido aí. Gente, a capa tá um amor, tá linda. Quem que foi responsável pela capa? Eu não sei, eu já me esqueci se eu não O perguntei. Renato Kishman, que é um amigo que eu conheci por causa da Nana Queiroz, que é uma autora também. Nosso círculo é muito pequeno, né? Então, tanto pro lado ruim quanto pro lado bom, você é indicado dentro do círculo, o círculo é pequeno, aí você começa a trabalhar com pessoas diferentes. Entendi, nada melhor do que tem bons profissionais ao lado, né? Para Profissionais que vão montar captar esses profissionais, na essência. verdade, eu fui atrás das minhas referências na literatura, das meninas que eu já lia, que me passaram esses contatos. Entendi. Eu vou convidar o pessoal a conhecer o seu Instagram, que é @escritora sobre rodas. Bem emendadinho, gente, simplesinho, escritora sobre rodas. E aqui vocês acompanham várias publicações da nossa autora convidada dessa noite, a Juliana, referente ao livro que ela publicou e referente à carreira dela na literatura, né? Temos algumas Eu fotinhas dela falo da também, minha amiga alguns também. posts com cortes do livro, né? Citações. Então tá um Instagram bem interativo, bem informativo com relação à literatura e escrita. Ai, temos a capa de Crepúsculo aqui. O que é isso, gente? Sol da meia-noite? Peraí. Minha próxima resenha é Sol da Meia-Noite. Ai, você falou que você posta resenha aqui no seu Instagram também, né? Inclusive, Que deixar uma notícia em primeira mão aí para você. Minha próxima resenha será em vídeo. Eu estou abrindo meu canal no YouTube para resenhas e para indicações. E provavelmente terá entrevistas, eu não sei ainda, mas uma notícia em primeira mão aí para vocês. Para quem já me segue, para quem está a fim de conhecer meu trabalho,
também abrirei meu canal e essas resenhas vão virar de audiovisual. Show! Eu acabei de inscrever no canal dela do YouTube. Tô sabendo agora que ela tem canal no YouTube. Escritora sobre rodas. Eu pesquisei aqui na barrinha do YouTube e já sou uma das inscritas. Gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Canal de cara nova, homenagem às minhas leitoras, minha trajetória como escrita. Então já temos alguns vídeos publicados. É um canal recente. Bom, não é recente, mas você vai pegar firme nele agora, né? Foi Porque tá editado meio para assim. isso, né? Mas ele é bem antigo. E isso aí que eu tô falando, aí tem que pegar firme nesse canal. Tá faltando vídeo aqui, vamos postar, vamos postar. Pode Enfim. deixar. Acho E que aí, no máximo já semana estou que vem inscrita, essa agora eu quero os resenha já vai vídeos. estar pronta. E o Instagram da nossa autora também, que tá muito lindo, né? Que eu já convidei vocês a conhecerem, que é @escritora sobre rodas. Com relação ao livro dela, vocês podem pesquisar aqui, Escritora sobre Rodas ou Contrato para Amar, Juliana Maria da Silva, que vocês encontram o livro dela no site da Amazon. Eu pesquisei pela marca dela, né, Escritora sobre Rodas, e já apareceu o livro dela aqui para mim, disponível em e-book e também para os assinantes do Kindle Unlimited. Quem é assinante consegue fazer essa leitura de forma gratuita. Quem não é assinante consegue comprar o e-book, ele está com um valor bem baixinho, bem acessível. Então, não tem desculpa, né? Para quem se interessou nesse livro fazer a Leiam, leitura. pessoal, que eu quero mais feedbacks. E por falar em feedback, o livro dela está muito bem avaliado. Ele já está com 54 avaliações aqui, considerando que nem todo mundo que lê avalia. Então, eu acho que já foi lido ali por mais de 100 leitores. E tá com a maioria é 5 estrelas, gente. A maioria gostou. E é isso, né? Faz parte da vida. Tem público-alvo para cada Não, história. Então, críticas às vezes, também, se chegar. Oi? críticas também são bem-vindas. Eu não me incomodo com isso, até porque é o meu primeiro livro. Eu não esperava que fosse 5 estrelas sempre. Na verdade, foi melhor do que esperado. Isso, e tá muito Mas bem também, se avaliado. tiver críticas, eu não levo no ruim, eu levo no bom. Eu acho que toda figurinha é justa, toda figurinha é. Até porque eu tenho minha opinião como leitora também de livros de outras pessoas, como eu faço resenha, então eu acho natural. Vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, normal. Normal. É impossível agradar todo mundo, né? Existe público-alvo para cada história. E essa aqui é uma história de romance em primeira. Primeiro a gente tem que considerar esquisito. Primeiro é romance, depois lida com uma personagem que é portadora de deficiência física. Que é E ótimo. depois nós Nem temos. todo mundo gosta do E gênero. temos o hot. E temos o hot. Então tem essas questões aí que esse público-alvo, principalmente os amantes de romance mais quentes, né, hots, enfim, sensuais, que vão gostar e representatividade brasileira também, porque além de ter sido escrito por uma autora nacional, ele é ambientado em São Paulo. Então, é Brasil, são personagens brasileiros e é a nossa cara. É muito bom. Deixa eu ver aqui. O livro chama Contrato para Amar. A capa tá linda, linda, linda. Nós temos um anel de É diamante, eu acho. contratado para amar. É contratado. É É, contratado, gente. É contratado. Obrigado pela correção. Eu tô aqui contrato. Tô contrato. Não que eu não queria sejam colocar palavras contrato, similares, mas são mas contrato é uma coisa, eu contratado queria é outra. colocar contrato, mas tinha muito contrato na Amazon. O povo gosta de um contrato, né? Ah, um casamento por conveniência. É um contrato. É só um acordo, será? Enfim. Tem muito isso mesmo, o pessoal gosta. Então, Contratado para Amar. Um romance de escritora sobre rodas, que é a nossa querida convidada dessa noite, a Juliana Maria da Silva. Muito legal. Parabéns, Juliana. Você falou que está Obrigada. trabalhando, vai focar primeiro no exemplar físico, para depois publicar um Estou segundo? focando nos físicos aí. Inclusive, as editoras, se estiverem interessadas, estou mandando, hein? Envia, o Ainda mais pessoal vai gostar, em porque é uma época de história Bienal. original, né? Em época de Bienal, eu vou
mandar aí para algumas editoras que são minha referência e oramos para que a saga saia no papel. Ah, vai dar certo, vai dar certo. É, tudo tem seu momento, eu acredito isso, né? Tudo tem seu É, momento. Vai chegar o momento o certinho que e-book, vai o aparecer. e-book demorou 4 anos para sair. Mas, com relação às novidades, você vai informando a gente no seu Instagram, né? Se a gente te acompanha no Instagram, você vai falar: olha, gente, vai sair exemplar físico. Olha, gente, estou escrevendo um segundo livro. Você vai informando a gente das novidades? Vou, pode deixar. Inclusive, o meu físico vai. O primeiro volume vai entrar em leitura crítica e eu vou passar todos os feedbacks dessa leitura crítica, até porque tem muita gente que não sabe o que é leitura crítica. E aí eu vou fazer uns videozinhos aí para ajudar o pessoal. Uma coisa que muita gente que está começando na Amazon tem que saber é você coloca o livro, você bota uma data de lançamento, mas você tem que ter a noção de que demoram 3 dias para a Amazon liberar seu livro no site. Então não Pode. é na data original. Levam Muito. em torno de 4 a 3 dias para o livro ser liberado. E aí fica uma dica aí para os novos autores. Sempre escolha 4 dias depois da data original. Ah, mas aí como que funciona? Você uploada o vídeo lá no site da Amazon, vamos supor, numa segunda-feira. Segunda, terça, quarta. Quinta-feira ele é Ele vai estar liberado. liberado na Ele vai estar quinta-feira de computando qual manhã, data? provavelmente. Mas ele vai estar liberado na quinta-feira, mas ele vai estar computando a data da quinta ou do dia que você uploadou? No dia que eu pulou. Mas só vai Ah, entendi. aparecer. É porque a Amazon leva para um gabinete de revisão, onde é colocado se os direitos autorais são seus, seu registro está tudo certo, se está acontecendo tudo como esperado. Porque se seu livro não for aceito, você é notificado pela Amazon. O que a Amazon pega muito no pé e demora muito para a bancada deles resolverem é se seus direitos autorais são seus. Porque se não Ai, forem, ou se tiver um livro parecido com o seu, você pode ser acusado de plágio. Aí já é um bel muito maior para você provar para a Amazon que a história é sua, entendeu? No meu entendi. caso, eu não tive problemas de direitos autorais, mas eu conheço amigos que tiveram por ter histórias muito parecidas com outros originais. Uma Nossa, que dica aí pro estranho, né? pessoal Porque também, parece que cada que história é quando tão for única, né? criar, A para forma que de saia um pouco escrever, da normalidade aí, do clichê, digamos assim. ah, entendi. Então, compartilhando aí experiências conosco de publicação de e-books no site da Amazon e essas questõezinhas burocráticas aí, né? Mas é muito justo eles tomarem esse cuidado, né, para evitar plágio, porque infelizmente plágio acontece, infelizmente. Então, eu acho que a plataforma está trabalhando da forma correta aí para poder evitar esse É, tipo com de coisa. certeza. Não, eu achei excelente, porque eu já tive casos de amigos que teve história roubada e é muita sacanagem também, né? Sim, é a tua criação, né? A tua arte, a tua obra, né? O teu legado para o mundo, vamos assim dizer, a sua, a mensagem que você está deixando para o mundo. Daqui 100 anos eles vão pegar o livro Contratado para Amar, vão ler, vão saber que foi escrito pela Juliana, a nossa intitulada escritora sobre rodas, e enfim, vai estar disseminando cultura aí e literatura para nós nos próximos anos e séculos. Se Deus quiser, Com mais certeza, outros livros se Deus também. quiser. Uhum. Juliana, você quer Continuaremos deixar aí algum nesse recadinho? ramo. Quer deixar algum recadinho para nós? Só queria deixar um agradecimento para todo mundo que me ajudou, minha equipe, Fabiano De Junca, meu revisor,
Meg Brusarosco, minha leitora crítica e mentora. Inclusive, quem quiser contratar o trabalho dela, eu acho excelente. Eu trabalhei com ela durante 2 anos e meio, na verdade, foi praticamente uma faculdade. André, meu professor, também foi meu mentor nesse processo todo. André Bianco. Meu capista, meu diagramador, que é o Renato Crisma, que ele trabalha com a Thalita do Amaral, que também a Thalita tem me ajudado muito. Se Deus quiser, eu vou fazer o curso dela também para me aprimorar, que é uma das melhores best-sellers da Amazon. E a saga dela, o professor é excelente. Estou indicando como leitora. Leiam Professor, vocês não vão se arrepender. Ó, indicação de leitura no finalzinho dessa live, muito bom. Indicação de leitura ainda nacional, de autora nacional. Isso é muito bom. Vou convidar novamente o pessoal a conhecer e conferir o seu canal no YouTube. Gente, na barrinha do YouTube é só vocês pesquisarem Escritora sobre Rodas. Já aparece a fotinha ali da logo dela. Enfim, não tem confusão. E aqui vocês vão conferir os vídeos que ela estará postando para nós aí de agora em diante. Já tem alguns vídeos, mas vão ter mais. Vou convidar vocês a conhecerem o Instagram da nossa autora convidada dessa noite também. O Instagram dela é @escritora sobre rodas. Aqui ela faz várias publicações relacionadas à literatura, relacionadas ao trabalho que ela está produzindo, né, os livros que ela está escrevendo. Esse Contratado para Amar que ela publicou pra gente, que veio do Wattpad e se transformou em um grande sucesso aí no site da Amazon, já está com mais de 54 avaliações e avaliações muito positivas. Vou convidar vocês também a conhecerem o livro dela no site da Amazon. Está disponível na versão digital até o momento, né? Ela está com planos de fazer o livro físico, vai estar postando novidades assim que possível para nós a respeito desse livro físico no Instagram dela. E o livro é Contratado para Amar. Você pode pesquisar pelo título, pode pesquisar por Escritora sobre Rodas também, que você encontra esse livro aqui no site da Amazon. Tem no Kindle Unlimited. Eu falo pro pessoal, os autores às vezes ficam bravos comigo, porque às vezes eles têm um livro físico, né? E eu, gente, tem no Kindle Unlimited. Vai lá, é de graça. Enfim, para assinante, né? Eu tenho as duas versões de muitos livros, então eu não. Eu primeiro leio o digital para ver se o físico vale a pena. Acontece isso comigo. Às vezes eu compro um livro em e-book, ou então leio pelo Kindle Unlimited, e eu gosto tanto do livro que eu tenho que comprar ele para pôr aqui na estante. Sério, que na verdade os livros da Thalita eu conheci pelo Unlimited e depois eu comprei o físico. Pois é, quando a gente gosta, gosta mesmo. A gente quer o físico, não adianta. Não basta. A gente lê a história, curte ali, agora fala, não, eu quero o físico, agora eu quero. Enfim. Então é isso. Vou te agradecer, Juliana, pela sua disponibilidade e participação na live de hoje, por ter topado participar desse projeto. Eu que agradeço. Para vir aqui conversar com a gente sobre um pouquinho da sua história, sobre um pouquinho do romance que você desenvolveu aí, trazendo representatividade à voz a pessoas que também são cadeirantes, né? Vamos assim dizer. E, igual você falou, claro que não é o mesmo local de uma pessoa que é acidentada e tem essas questões diferentes. É a pessoa que já tem essa condição desde o seu nascimento. Então, temos diferenças aí, gente. Temos uma protagonista feminina que ela está nessa condição de cadeirante desde o nascimento, correto, Juliana? Isso. Eu queria muito que tivesse uma visão feminina dos livros, porque eu vejo muito visão masculina de personagens cadeirantes, mas o feminino também é importante ressaltar. Isso aí. É importante, sim, trazer essa voz, trazer essa representatividade aí, além da representatividade brasileira, porque o romance dela se passa em Brasil, São Paulo. E vou agradecer a todo mundo que comentou, que deu carinho para nossa autora. Tá aqui, Juju arrasou, Muito parabéns, obrigada. muito bom, parabéns. Muito obrigada, pessoal, para quem não me conhece, obrigada pelo espaço aí para me conhecer. Isso, muito obrigada a todo mundo que comentou. Pode falar, Ju. Estou aberta a feedbacks. Obrigada por ter o pessoal que assistiu, para poder abrir espaço na agenda de vocês para assistir.
valeu o tempo, valeu vocês terem conhecido o meu trabalho e leiam, por favor. Então, bora ler romance, gente. É romance hot, tá? É, Deixa romance avisado aqui ó, o gatilho, hot, é hot. Enfim, vou Desde importante, agradecer. é importante ressaltar porque tem gente que não gosta. Estou avisando. Isso, pra depois não tomar o susto, a hora que chegar na cena lá, opa, oi? Enfim, aí já tem que avisar mesmo. E vou Verdade. agradecer também quem vai assistir essa live posteriormente, porque ela vai ficar salva aqui no nosso perfil, no perfil da nossa autora e também no nosso podcast do Spotify. Juliana, boa noite, bom final de semana para vocês. Muito sucesso na sua empreitada aí como escritora, que Eu que você possa trazer agradeço, muitas mais Andy. obras para Muito, nós. muito E obrigada pelo espaço, por ter escolhido o meu trabalho para essa live, por ter me chamado. Fiquei muito contente com o seu convite. Obrigada por meu trabalho ter te chamado a atenção. de nada, eu que agradeço você ter topado participar desse projeto e ter aceitado o meu convite para poder vir aqui. Enfim, muito sucesso para você, tudo de bom, foi um prazer conhecê-la. Leitura com Chocolate está de portas abertas para você sempre que você quiser voltar, enfim, para a gente conversar sobre mais coisas também. Volto Não, o no foco aqui é a físico, literatura. digamos. Eu volto para lançamento do físico. Isso, o foco aqui é a Deixa literatura. prometido aqui que eu volto para o lançamento do físico. Opa, opa. Então, bora aguardar esse físico sair. Gente, boa noite para todo mundo. Beijo, beijo. Beijo, Obrigada, Juliana. pessoal. Até mais. Boa noite. Obrigada, obrigada. Beijos. Tchau, tchau.